sabia que hoje você já pensou as mesmas coisas que você tinha pensado ontem? Existe uma pesquisa que diz que nós temos mais de 6.000 pensamentos por dia. Existe uma outra pesquisa que diz que a gente tem mais de 50.000 pensamentos no dia. Mas o que tem em comum essas pesquisas é que elas chegaram num ponto muito importante. 95% dos nossos pensamentos são repetitivos. 85% deles são negativos. E aqui a gente entra nos padrões repetitivos. Passamos a nossa vida repetindo padrões por não observarmos os nossos pensamentos. E hoje o Chá da Saúde vai falar sobre isso. Se você ainda não me conhece, meu nome é Érica, eu sou professora de yoga, sou terapeuta, estou com a agenda fechada para as terapias e eu também tenho uma consultoria e agências de negócios digitais. E hoje nós estamos aqui então para falar sobre saúde, tá? Então você pode me seguir no meu canal, Érica Massoco, ou você pode ir no meu Instagram ainda do marketing digital, ericamassoco.marketing, e você também pode acompanhar tudo isso aqui pela TV Praia Grande SP, que abre esse canal para que a gente possa aqui trazer mais informação sobre saúde. E nós vamos falar então sobre a saúde da mente. Eu já venho falando muito sobre o meu canal, sobre essa questão de aonde está o grande X, o grande ponto do nosso sofrimento. Então, aonde começa os nossos sofrimentos, e aí nós vamos entender esse processo da mente. Gente, olha que coisa! Nós temos mais de 6.000 pensamentos por dia e algumas pesquisas dizem 50.000 pensamentos. E dentre eles, 95% são padrões repetitivos. Eu estou sempre pensando a mesma coisa. Olha, observem uma coisa importante. A hora que você levanta. Quais são os seus padrões repetitivos de pensamento? O que você passa o dia pensando? Ele determina tudo aquilo que você está vivenciando, porque tem muitas pesquisas também falando sobre o poder do nosso pensamento. A gente atrai aquilo que a gente pensa. Então, se eu tô toda hora pensando na mesma coisa, eu vou atrair aquilo para minha vida. E olha só, 85% dos nossos pensamentos são negativos. E aí eu trouxe algumas reflexões aqui para que a gente possa fazer juntos, né? Eu gosto muito de trazer as questões bíblicas, tá? Então nós vamos falar um pouquinho, né, sobre isso, porque para mim faz todo sentido. Eu não tenho nenhuma religião, eu digo que eu já fui um pouquinho de cada lugar, sabe? Então, hoje assim eu vejo a palavra bíblica como um norte para minha vida. E eu passo muito tempo mesmo estudando passagens bíblicas para que a minha mente saia do negativo. Porque a Bíblia, ela tem muitas promessas divinas e sagradas. E se eu me abasteço com essas promessas, eu saio do padrão negativo da minha mente, porque a minha mente, ela vai dizer para mim um monte de coisa negativa que eu tenho para fazer ou que eu não vou conseguir fazer, e então eu trago a passagem bíblica para que eu possa fazer essa faxina na minha mente. Então eu venho aqui já trazendo para vocês, e hoje nós vamos fazer um exercício para que a gente abra um espaço na mente e a gente possa observar os nossos pensamentos, tá bom? Então vamos lá. Olha só que interessante, em Mateus 6,33 diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aonde está o bendito reino de Deus? Semana passada, quando nós falamos aqui, né, no Chá da Saúde, eu falei sobre esse lugar do eu verdadeiro. O maior sofrimento da gente, da humanidade, é não se conhecer, é não saber quem eu sou. Quem eu sou na fila do pão. Então, é quem eu sou, além desses títulos de professora de yoga, de ter uma agência, né, empresária, mãe, esposa,
filha, enfim, quem eu sou distante dos meus papéis. Tem um eu, tem uma essência principal. E é nessa essência principal que nós vamos buscar o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então tem um exercício que eu vou já passar para vocês, não vamos ficar aqui de enrolação, e que eu tenho gostado de fazer muito esse exercício, que é exatamente para acessar o reino de Deus. Então eu fecho os meus olhos, eu respiro profundamente e eu me pergunto, qual é o meu próximo pensamento? E vocês vão observar que dentre esse momento aonde eu observo qual é o próximo pensamento, aparece um vazio. Parece um vazio de pensamento. E é esse vazio que nós precisamos realmente treiná-lo. Porque é nesse vazio que Deus permanece. É nesse vazio que a gente encontra o reino dos céus. É nesse vazio que a gente coloca... Não tem mais expectativa. Tem um ser divino que resplandece, que a gente deixa na mão do divino. E aí eu tenho feito diversas vezes esse exercício para mim, porque assim, olha gente, quando eu comecei a estudar o yoga, e a base do yoga é exatamente essa, parar as flutuações da mente. Para quê? Para conhecer o eu verdadeiro. Então o que o yoga ele vem contribuir com as práticas? Ele contribui para que a nossa mente pare de ter tantos pensamentos e a gente fique focado no momento presente, nesse aqui, nesse agora. E então a gente consegue achar esse reino de Deus, aonde não tem preocupação, aonde a minha alma transcende, aonde eu vou além desse corpo e eu vou além dessa matéria e consigo me reconhecer como um ser supremo, que vai além dessa matéria, mas tudo é um treino. Um treino de parar de pensar, porque são muitos, não tem como parar de pensar, mas tem como você observar. E aí observar que tipo de pensamento você está tendo, que tipo de pensamento está sendo repetitivo. E aí você tem a opção de escolher. Esses dias eu estava conversando com uma grande amiga minha e nós estávamos falando sobre esses caminhos, né, de trazer um outro movimento para a mente, porque é como se a gente tivesse que enganá-la. Porque ela está todo o tempo pensando. Então, como é que eu faço essa manobra? Então, isso é importante a gente descobrir. E ela me trouxe algumas chaves também bem importantes. E ela diz que quando ela pega a mente dela pensando naquilo, ela diz assim, com o que eu quero me conectar? Eu quero me conectar com a parte que vai dar certo. Eu quero me conectar com a parte que vibra positivamente. Então, eu escolho pensar em outra coisa. Eu escolho levar meu pensamento para um outro lugar. Tá? Conseguem perceber essa nuance? E é tudo um treino, porque senão a mente da gente leva a gente para um buraco, né? Então é importante, tá? E quando nós fazemos esse exercício, né, de trazer isso que Mateus diz na Bíblia, né, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Quando eu tiro os meus pensamentos, abro esse espaço vazio e deixo Deus penetrar nele. Então eu levo os meus pensamentos a Deus. Quando eu estou nesse espaço, eu digo assim, eu permito que a centelha divina se manifeste na minha vida. E eu falo para vocês assim que eu tenho tido muitas transformações assim na minha vida, no meu trabalho, nas minhas escolhas, na minha prosperidade financeira. Eu tenho visto muitas coisas melhorarem na minha vida e eu sei que é só o começo. Porque eu me permiti ir para um lugar onde a minha mente ficou no negativo durante muitos anos. E eu vou dizer para vocês assim que eu passei por um processo tão grande de mais ou menos 4 anos de pura escassez. Escassez de amizade, escassez de relacionamentos, escassez de trabalho, porque a minha mente se perdeu nesses pensamentos repetitivos. E ela ficou trazendo padrões
Então eu precisei limpar a minha mente. Eu preciso limpar a minha mente constantemente. Eu tô aqui falando para vocês, mas quando eu falo para vocês, eu reforço um lugar dentro de mim. Eu reforço aquilo que eu preciso todos os dias melhorar. E observar o que minha mente está trazendo para mim. Então não adianta eu fazer esse exercício hoje e amanhã eu esquecer, porque 95% dos meus pensamentos, eles são repetitivos. Então eu preciso durante o meu dia fazer várias pausas. Olha que interessante. No meu dia eu preciso fazer várias pausas, observar os meus pensamentos, silenciar eles, porque 95% dos meus pensamentos são repetitivos. Então eu preciso observar quais são os meus pensamentos que estão aqui se repetindo e o que eu vou dar forma. O que eu quero realmente que fique aqui. Então vamos observar isso, tá? E aí um outro ponto que eu também falei semana passada sobre isso, é sobre, tá em Filipenses 4:7. É a paz de Deus que excede todo o entendimento. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vou repetir, tá? É a paz de Deus que excede todo entendimento. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha só, essa passagem, ela fala muito sobre esse lugar do entendimento. Quem quer entender? A mente. E nós estamos falando que a paz, ela transcende além dessa mente. E ele diz aqui, guarde o seu coração, guarde a sua mente em Cristo Jesus, para que você transcenda a sua mente. Porque se a sua mente está em Deus, se a sua mente está em Cristo, se a sua mente está no positivo, se você está observando os seus pensamentos para que eles parem de se repetir, você saia de um padrão, aí você transcende a mente. Peraí, gente, eu vou precisar pegar uma aguinha. Não é que eu esqueci minha água? A bicha fala mais que não sei o que e esqueceu a água. Mas tudo bem. Isso é chá da saúde, né? Deveria ter um chá aqui, né? E não tem chá. É isso. Começou com o chá da saúde aqui, né? Pra quem não conhece. Então eu fazia um chazinho, um bolinho. Mas enfim, as circunstâncias pediram para que fosse feito dessa forma, um pouco mais rápido por conta dos meus compromissos. Então, às vezes eu abro realmente pra gente fazer aqui um chá e conversar sobre saúde. E é isso. Então, assim, vamos voltar aqui, né, para esse ponto, pra gente meditar sobre isso, né, sobre essa paz que transcende o entendimento. E eu venho muito meditando, né, sobre esse processo e por isso tenho falado tanto aqui nas minhas redes sobre essa questão da mente. Até porque eu acredito muito que vem de um lugar assim, de um chamado espiritual. Há alguns anos atrás, quando eu decidi fazer o yoga, eu, na verdade, estava com uma aflição assim dentro de mim. E eu fiz um voto com Deus assim, de que eu iria meditar todos os dias até Ele me mandar uma resposta de qual era o meu caminho e o que eu vim fazer aqui. E então eu acordei um dia com uma voz dizendo para mim, é mente. Então naquele momento em diante eu entendi que eu precisava estudar a mente. E foi então que eu me conectei com o yoga. E o yoga, ele trabalha exatamente o processo da mente através do corpo. Então por que a gente faz tantas atividades de movimentar o corpo? Porque o nosso corpo está cheio de memória. O nosso corpo está muitas vezes travado, com dor, e aí a mente não consegue processar. Então o yoga, ele abre espaço no nosso corpo para que a gente possa sentar melhor, para que a gente possa ter uma postura melhor, para que a gente não sinta tanta dor no nosso corpo e para que a mente se estabilize. Então, gente, o yoga, ele é uma técnica maravilhosa que traz inúmeros benefícios. Então, se você tem a oportunidade de praticar yoga, faça-o.
Mais uma vez deixo o meu convite para vocês aqui, venha para a hospedagem regenerativa, que a gente tem práticas de yoga de segunda a quinta pela manhã. Você não precisa parar de trabalhar se você trabalha home office, porque a gente tem internet aqui nos chalés, e você também pode vir aqui para desfrutar, para descansar, sem se preocupar com trabalhar, e vir aqui para relaxar, para descansar. Eu falo que esse lugar aqui para mim, ele é o meu remédio. Eu sou uma pessoa extremamente agitada, eu faço milhões de coisas assim, né? Desde atividades para mim, como eu também faço muitas atividades, né? Na minha consultoria, e aí precisa arrumar as coisas aqui também no sítio para receber as pessoas. Então, assim, eu tenho uma vida bem ativa, e eu sinto que essa vida minha ativa na cidade, ela não me traz saúde. Então aqui eu consigo trabalhar e eu consigo fazer várias pausas no meu dia, né? Porque a gente tá de frente, né, para esse marzão de meu Deus aqui, e a gente tem lugares incríveis aqui no sítio para descansar mesmo, para silenciar a mente, para descansar, para se observar, para se nutrir de si. Então venham para cá, né? Vale super a pena. E se você não tem essa oportunidade de vir para cá, crie espaços no seu dia. Crie espaços para você parar, para você meditar, para você silenciar, para você se conhecer, para você se perguntar quem eu sou além dos meus títulos, quem eu sou além dessa matéria, quem eu sou, né? Porque a gente vai também trazendo um lugar, né, de matéria. Eu falo por mim, mulher, assim, né, que a gente tem um pouco dessa questão da vaidade, né, tem que estar com o corpo bonitinho, a pele sempre bonita, e é muito bom cuidar do corpo, né. Na verdade, hoje mesmo eu fiz um post dentro do meu Instagram falando sobre isso, que cuidar do corpo, ele é também um sinal de adoração a Deus. Quando eu cuido da minha alimentação, quando eu faço uma caminhada, quando eu passo um creme na minha pele, eu tô me conectando sim com um cuidado especial comigo, e isso é muito importante. Mas aí a vida não é só isso, né? Então a vida tem esse lugar de autoconhecimento, e que nós estamos fazendo aqui é trabalhar esse lugar de se autoconhecer. Como é que eu posso me conhecer, saber quem eu sou e silenciar esse tanto de pensamento que acontece? É importante, né, gente? Então, olha só, né, que interessante, né? Olha só outras passagens bíblicas que eu peguei, tá? Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus excede todo entendimento. Guardarás os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Olha só aqui, né? Não se trata de eliminar os pensamentos. Não, guarda isso. Não se trata de eliminar os pensamentos, mas é de substituir esses pensamentos repetitivos pela força divina de Deus. Então eu paro, eu respiro, eu observo os meus pensamentos. A causa de toda a ansiedade é a falta de saber quem nós somos. Porque a ansiedade parece um bichinho que fica comendo ali dentro, sabe? E aí a gente não se aguenta dentro da gente, existe algo, né? Existe um comichão. E essa inquietação, né, ela vem de um lugar de falta. Ela vem de um lugar de falta de Deus. Eu vou falar para vocês porque eu faço esse mesmo exercício. Quando eu sinto esses comichões dentro de mim, essa inquietação, eu paro, eu respiro, eu me pergunto por que eu tô assim, o que eu tô buscando, qual é o meu pensamento que tá vindo. Faça esse exercício muitas vezes, sabe? O yoga me ensinou muito, sabe, sobre essa questão da nossa essência, do nosso espírito, essas pausas que são necessárias pra gente, a prática da meditação, da respiração, da conexão, da oração, é o que nos tira da ansiedade, da depressão, da falta,
desses padrões repetitivos. Vocês já perceberam isso? Tem algo na sua vida que está sempre se repetindo, você está sempre preocupada no mesmo lugar? Às vezes preocupada com dinheiro, às vezes preocupada com relacionamento, às vezes preocupada com trabalho, às vezes preocupado com filho, às vezes preocupado com saúde. O que tanto te preocupas? E aí o Senhor, né, diz na Bíblia, né, vinde a mim aqueles que estão cansados. E eu sinto que cada vez que eu entro nesse lugar onde eu paro, eu respiro e eu observo, vou ficar no silêncio, sem pensamento, e vou deixar Deus entrar. Porque eu entrego agora todas as minhas preocupações para Deus. Lógico, eu aciono. Isso a gente falou também no chá da saúde da semana passada. Isso é importante, né? Não é só deixar na mão de Deus, mas é sim fazer as nossas orações, abrir espaço nos nossos pensamentos, silenciar os nossos pensamentos, deixar na mão de Deus, mas depois ir para um lugar de acionar. O que eu preciso fazer? É estudar mais, é ler mais, é me conectar mais, é dobrar o meu joelho, é orar. O que eu preciso fazer? E aí nesse espaço, né, vazio, é engraçado que Deus vai dando, sabe, as chaves assim, quando a gente menos espera, acende uma lâmpada e aí tudo se estabiliza. Então eu tenho sentido muito isso na minha vida, sabe? Quando eu vou para as preocupações, eu vou exatamente para esse lugar, porque eu sei que depois uma luz vai se acender e as coisas vão melhorar, tá? Deixa eu ver mais aqui que eu separei para vocês. Olha, uma das coisas que eu tenho falado muito, né, desde que eu vim pra cá, é sobre a pausa. A pausa, ela é necessária para a nossa mente. Quando eu trabalhava no corporativo, eu escutei o Prem Baba falando sobre isso. Isso foi lá em 2016, tá, gente? Mais ou menos ali 2015, 2016, que eu tava estudando ainda o yoga, procurando muitas coisas que me dessem paz e tranquilidade, porque eu tinha uma ansiedade fora do comum. E trabalhava também aonde não gostava, né? Não gostava de ficar presa lá. Eu gosto muito de trabalhar home office porque por conta disso, assim, primeiro que eu tô na minha casa, né? Eu tô no meu lar. E segundo, porque eu posso fazer várias pausas e vir me conectar aqui, tomo meu chazinho, paro, volto para outra reunião, vou lá, faço as minhas configurações, crio vídeos, venho aqui, gravo para vocês, pauso, né? Daqui a pouquinho eu vou almoçar. Então eu vou fazendo esses movimentos para mim que são muito importantes. Mas naquela época eu trabalhava no corporativo e eu não tinha muita chance assim, né? Eu entrava às 8, saía às 5, 6 horas da tarde. E o que eu tinha para fazer era ali, né? E eram muitas reuniões também. E aí eu colocava meu relógio para despertar. A cada 1 hora eu parava 1 minuto e eu contava a minha respiração. Então eu parava, respirava, contava 1, soltava 2, inspirava 3, soltava 4, aonde quer que eu estivesse, tá? Então eu realmente fazia isso durante muitas horas para que eu não entrasse naquela paranoia de estar num lugar onde eu não amava, porque eu tinha uma certeza. O meu pensamento predominante era: isso vai acabar. Isso logo vai acabar. Esse pensamento foi tão repetitivo que acabou, graças a Deus. Eu saí daquele ambiente que eu não queria mais trabalhar. Hoje eu trabalho sim numa questão de negócios, mas dentro da minha casa. Vou fazer reuniões sim com os meus parceiros, fora daqui. Mas eu trabalho com muito mais liberdade. Eu tenho muito mais liberdade, faço o que eu gosto. Eu não trabalho só com o yoga, mas trabalho, né? Então já falei pra vocês que eu tenho consultoria. Então eu equilibro, sabe assim, porque também foram muitos anos de estudo, né? Eu fiz administração, depois fiz MBA em gerenciamento de projetos. E pra mim isso tudo foi muito importante. E eu não queria pegar tudo isso que eu aprendi e jogar na lata do lixo, assim, né? Então eu fiquei um tempo me dedicando às práticas de yoga e às terapias. E
E depois eu voltei com a minha consultoria, voltei, né, não com a consultoria, né, eu criei a minha consultoria, ajudando pessoas que querem estruturar os seus negócios, criando logo, marca, tipologia, se colocando no Instagram, Facebook, Google. Então eu comecei a fazer isso, que é uma coisa que eu gosto muito, mas eu não queria estar presa trabalhando para alguém, eu queria ter o meu negócio e assim funciona hoje. Hoje eu tenho a minha hospedagem regenerativa aqui, dou as minhas aulas de yoga aqui, eu amo dar aula de yoga pela manhã, porque também é um momento que eu também me conecto, né? Então é muito importante, as manhãs para mim elas são muito importantes. E aí depois eu vou me dedicar a todas as minhas tarefas. E a pausa, ela continua sendo obrigatória na minha vida. Eu faço diversas pausas durante o dia. E às vezes eu faço durante no meio do dia, vou fazer minhas caminhadas, correr, que a corrida também me traz muito esse lugar, né, de esquecer os pensamentos e também observar os pensamentos na corrida. Gosto de andar de bike, de fazer academia, tenho as minhas práticas de yoga pessoal que eu não abro mão, as minhas meditações, tenho criado para mim também uma constância de observação dos meus pensamentos. Então tudo isso que eu trago para vocês aqui, gente, eu vivo de verdade isso. O que eu passo para vocês aqui é o que eu passo na minha vida e é o que dá certo na minha vida. É o que tem dado certo na minha vida e são esses pequenos milagres que eu vou vendo na minha vida, sabe? Assim, de paz, de tranquilidade, de prosperidade, de amorosidade, de companheirismo, de amizade. Então, assim, tem muita coisa sendo transformada na minha vida e eu espero que você pegue tudo isso que eu tô ensinando, coloque aí na sua vida também e me marca. Quando você começar a sentir as suas transformações, fala lá pra mim, Érica, comecei a fazer os seus exercícios e deu certo. Então, o exercício que eu quero deixar pra vocês aqui é: faça pausa, pergunte pra sua mente qual é o próximo pensamento e observe esse vazio. Coloque Deus nesse vazio e a cada pensamento que você perceber negativo, transforme ele e diga: eu prefiro isso daqui. A minha vida será dessa forma aqui. Então eu sinto que são escolhas, né? Mas também são exercícios e práticas que nós vamos fazendo no nosso dia a dia para que a gente possa fazer essas grandes transformações. Então eu quero muito agradecer vocês por mais um Chá da Saúde, pela oportunidade que eu tenho aqui, né, de compartilhar com vocês aquilo que eu vivencio, aquilo que eu trago de saúde. Muitos vão se perguntar aí, eu atendi muito, né, como terapeuta, e eu disse para vocês no começo que minha agenda está fechada. E realmente ela está fechada porque eu tomei algumas... eu fiz um mapa da onde eu quero chegar e atender terapeuticamente agora não seria o ideal para mim. Então eu fiquei com o yoga, as hospedagens regenerativas, a minha agência, que eu tenho dado muito foco para minha agência, muito estudo nela, e eu não queria realmente abrir a minha agenda terapêutica, então ela não está aberta, eu não estou atendendo como terapeuta, a não ser com as práticas de yoga que não deixam de ser uma prática terapêutica, porque o yoga ele é muito terapêutico, tá bom? Então quem quiser vir para cá, para Iguape, litoral de São Paulo, nós estamos pertinho de São Paulo, nós temos um carro que sai todos os dias lá do metrô Morumbi às 9 horas da noite, te traz aqui e você passa uma semana extremamente agradável aqui com a gente, fazendo práticas de yoga, silenciando, conhecendo lugares. Se você trabalha, você também pode trabalhar aqui, não tem problema nenhum, tá? E a gente se encontra aqui, né, toda quinta-feira, às 16 horas, no meu canal, @ericamassocco, na TV Praia Grande SP. Então, mais uma vez, eu sempre gosto muito de agradecer aqui a TV, porque ela tá levando para os lares, né, saúde física, mental e espiritual, através aqui do Chá da Saúde. Então, se você também ficou com alguma dúvida, você pode me mandar mensagem, me procura aí nas redes sociais, eu mesmo vou responder você e a gente pode conversar um pouquinho aí e se conhecer um pouco melhor. E não esqueça de me marcar conforme você vai fazendo as suas práticas, me marca, convide pessoas, dê um curtir nesse vídeo e compartilha com quem tá precisando, tá bom? Um super beijo para todos vocês, namastê!